Amém, irmãos? Glória a Deus. Já queria de antemão chamar a minha esposa aqui na frente, a gente cantar um louvor aí para esse aqui. Amém. Pastor Gustavo, agradeço a oportunidade. Sempre brincalhão ele, né? Quando ele começou o ministério aqui, ele disse assim, passou por mim ali no Zé, ali, Ciro, eu vou te chamar para levar uma palavra lá. Olha, passou tanto tempo, eu fiquei careca esperando, irmãos. Mas hoje chegou o dia, se cumpriu a promessa. Eu não ia brincar com ele, mas ele gosta, né? Deus tarda, mas não falha, na hora certa, né? Amém. Glória a Deus, paz seja convosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. É uma alegria estar juntamente com os irmãos para engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor. Mas eu convido você para se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela assim: Deus, mas fale com convicção e com a certeza que você tem um Deus que pode todas as coisas. Que é um Deus de milagre, um Deus que escuta a oração, um Deus que não deixa Aleluia. Os seus filhos não. Diga para ele assim: Deus, nesta noite, tem um milagre para a tua vida. Se você chegou aqui entristecido, com problema, se você chegou aqui nesta noite, quem sabe, achando que o mar não vai se abrir, mas ele vai se abrir sim, porque o Senhor está na direção. Aleluia! Fecha os teus olhos aí agora e comece nesta noite como um adorador do nome santo do Senhor Jesus que está aqui. Comece a adorar a Ele. Abra a tua boca nesta noite e deixa o Espírito Santo de Deus falar na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e você não conhece a grandeza do poder de Deus que está aqui. Porque o Senhor não rejeita a oração. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Declare ao Senhor nesta noite. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é na hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Erga suas mãos e comece a adorar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele não ficou em silêncio, não. Quando Ele fica em silêncio, é porque está
clamando por ti nessa noite. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Erga tuas mãos e receba. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Declara ao Senhor. A gente precisa entenda nessa noite o que o Senhor está falando contigo. Oh, Santo, Santo, quando Ele estende suas mãos, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele vai fazer nessa noite aqui. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, declare. É pro Senhor nessa noite. Tá chorando, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Fica com esse irmão aí, declare. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Assim, ó. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com as suas mãos erguidas, diga assim: Senhor. Mais forte para Ele: Senhor, nesta noite, receba o meu louvor que está dentro do meu coração. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Se você quiser já ficar em pé por um momento, vamos abrir a palavra de Deus ali no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Glórias a Deus. Aleluia. Se os irmãos estão me ouvindo bem aí. Amém.
Sempre uma alegria poder repartir a palavra do Senhor com os irmãos. Lucas capítulo 24, do 13, vamos ler por enquanto do 13 ao 25. Aí, meus queridos, já está na tela ali. Lucas capítulo 24, do 13 ao 25. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Até aí por enquanto, meus irmãos. Se quiser deixar marcado, depois a gente vai continuar lendo mais a continuação dessa história. Amém? Poder tomar os seus assentos. Como eu já disse, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho dessa palavra, essa mensagem, já muito conhecida, talvez de muitos, que fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Fico feliz ali, meu irmão e amigo, chamo de Beto, Marcos. Eu também, para mim foi surpresa, eu não sabia que ele viria. Acredito que ele veio pela postagem no Face, né? Eu cheguei e encontrei ele aqui. Então, Beto, um abraço para ti. Muitas vezes já andamos por aí, por várias igrejas, ministrando louvor, fazendo a obra do Senhor, eu e o Beto, né? Tivemos a oportunidade de gravar um CD. O meu, eu não sei, depois da enchente eu perdi, eu não sei se o Beto perdeu dele, mas no YouTube ainda tem aí, se o pessoal procurar ali, Marcos Moacir, ainda tem alguns louvores ali. Foi o que sobrou, né? Eu não achei meu CD mais. Meus irmãos, um abraço, Beto. Essa passagem, meus irmãos, que fala de 2 discípulos no caminho de Emaús, já é uma passagem bem conhecida, como eu disse, né? Acredito que todos já ouviram, mas uma mensagem que o Senhor já tem me dado já há algum tempo. Pastar um pouquinho. O Senhor já tem me dado há algum tempo essa mensagem. E essas semanas agora, quando o pastor Gustavo me convidou para trazer uma palavra, eu orei, pedi a Deus uma direção, mas o que o Senhor sempre me confirmava era essa palavra. Eu tentei ir para outra palavra e o Senhor voltava a me confirmar nessa palavra. A palavra da mensagem dos discípulos no caminho de Emaús. E até se a gente procurar na internet, tem muitos vídeos falando dessa mensagem, né, pregadores pregando sobre ela. Eu vou confessar para os irmãos que eu não olhei nenhum, porque já há algum tempo Deus me deu essa mensagem. Então eu disse assim, o que eu for levar para a Igreja Batista Filadélfia tem que ser aquilo que Deus deu para mim e eu poder repassar para os irmãos. Então eu não olhei nenhuma das mensagens da internet ainda. Talvez agora na volta, depois do culto, nessa semana eu vou dar uma olhada. Vou dar uma espiadinha para ver o que eles estão falando também, né? Que acredito que Deus também dá uma mensagem para cada um de nós, no nosso coração, para a gente dividir com a igreja. Então o que Deus tem me dado, nessa noite eu gostaria de dividir com vocês. Dividir com a igreja. E eu creio, meus irmãos, que algo Deus vai tocar no teu coração, algo Deus vai trazer para renovar a tua fé nessa noite, porque não foi por acaso que o pastor me convidou, nem por acaso que eu estou aqui. Vou confessar para os irmãos, tive uma semana bem difícil, uma luta espiritual, até mesmo para chegar o momento de dizer, não, pastor, eu acho que eu não vou poder pregar lá no domingo, porque estou muito atarefado, não estou tendo tempo para ler a palavra, para meditar na palavra como eu deveria. Como o irmão falou agora domingo passado, a gente vive, né, um sistema capitalista, a gente corre atrás de pagar boleto, corre atrás de trabalho, é isso, é aquilo, e muitas vezes as coisas para Deus a gente acaba diminuindo o espaço, diminuindo o tempo. Obrigado, irmão, Deus abençoe. A gente acaba muitas vezes não deixando de ler a palavra, mas não lemos tanto como deveria. Então eu já faço assim, da manhã cedo, a primeira coisa antes do café, eu pego a Bíblia que está aqui no aplicativo, já abro ali de manhã, estou tomando café e já estou lendo a minha mensagem. Aí já sai abençoado para o trabalho, né? Porque se a gente deixar para depois, talvez faz uma coisa, faz outra, acaba não lendo a palavra de Deus. Acaba olhando mais o celular do que lendo a Bíblia. E isso vai nos enfraquecendo. Isso vai diminuindo, sim, a gente saber a nossa fé. Porque a palavra de Deus, ela mesmo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, já um segredinho essa noite para você, talvez aquele que não saiba. Se a sua fé está um pouco pequena e você quer aumentar a sua fé, comece a ler mais a palavra de Deus.
Comece mais a buscar nas escrituras, que ali vem o alimento. Pode olhar no celular também, pode buscar alguma mensagem no celular, mas a Bíblia, ou seja, a Bíblia no aplicativo, a palavra de Deus por si vai dando alimento para a nossa alma, nos fortalecendo, sabendo que vivemos tempos tão difíceis, né? E então, meus queridos, essa passagem fala de 2 discípulos. Esses 2 discípulos, a gente voltando um pouquinho ali alguns versículos antes, a gente vai ver que era o domingo da ressurreição. Alguns discípulos já tinham ido lá na cova, ali onde ficou Jesus, onde colocaram a pedra, né, o sepulcro. Alguns discípulos já foram de manhã, diz que foi Maria, e foram de manhã e ali já não estava mais Jesus. E ela foi avisar os outros discípulos e falou: olha, o mestre já não está mais lá. Alguns acreditaram, outros não acreditaram, ficaram assim, será que viram algum espírito, será que não? Mas esse era o domingo da ressurreição. E veja bem, meus irmãos, aqui fala de 2 discípulos que nesse mesmo domingo resolveram sair de Jerusalém. Eles resolveram sair e ir para Emaús, uma aldeia que ficava ali distante, talvez uns 11, fala em 60 estádios, né? 60 estádios. A gente comparando agora seria ali uns 11 quilômetros de ida de Jerusalém até Emaús. Então nos conta essa história que ali há 2 discípulos. Interessante que a narrativa de Lucas, ela só fala o nome de um discípulo. No decorrer da história que nós vamos ver, no decorrer da mensagem, que um dos discípulos se chamava Cleopas. O outro discípulo não fala o nome, guarde isso com você. O outro discípulo não cita o nome dele. Tanto que essa passagem só é contada em Lucas, e no livro de Marcos ela é contada bem abreviadamente, em 2 ou 3 versículos. Então, meus queridos, ali diz que 2 discípulos iam no caminho de Emaús. Diz que de repente eles iam conversando, falando sobre o que havia acontecido. E diz ali a narrativa que eles estavam até entristecidos, porque Jesus havia sido crucificado e morto. Aqueles 2 discípulos, eles iam pelo caminho, um falando para o outro: pois era o mestre, não era o mestre, como é que mataram o nosso mestre? O que aconteceu? E ele falou que ia ressuscitar. Então eles estavam indo direto para Emaús, e diz que eles iam sozinhos os 2, quando de repente o Senhor Jesus se aproxima deles. E naquele momento Jesus chega para eles e pergunta: do que é que vocês estão falando? Do que é que vocês estão discutindo? E um deles olha para Jesus e fala assim: por acaso tu é de algum lugar que tu não sabe o que aconteceu? Tu não sabe a história de Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e milagres, e que ele foi crucificado pelas autoridades de Israel, e ele foi morto e crucificado, por acaso tu não é de Jerusalém? Então Jesus olha para eles e diz: nécios e tardos de coração para crer em tudo que a Escritura falou. Ali vamos continuar então. No versículo 18. Voltando ali no 17, Jesus fala para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes respondeu: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram.
Aí então Jesus diz para eles no versículo 25: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Amém, até aí, meus irmãos. Então Jesus chega a ser um pouco ríspido com eles, né? E diz assim: nécios e tardos de coração. Como quem diz: por acaso vocês não sabiam que precisava isso acontecer? Jesus ser morto e crucificado para entrar na sua glória? E continua assim Jesus caminhando com eles, né? E no caminho explicando a palavra para eles. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, meus irmãos, que aqui fala da dúvida e da incerteza de dois discípulos. A Bíblia não diz que eles eram pessoas estranhas que nunca ouviam falar de Jesus. Não, eles eram discípulos de Jesus. Eles talvez não fizessem parte daqueles 12 discípulos, mas eles faziam parte dos 70 discípulos, a qual Jesus separou para ir de aldeia em aldeia, ministrar a palavra, expulsar demônio e operar curas e maravilhas. Então eles não eram pessoas leigas, eles não eram pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. Eles eram pessoas que já tiveram contato com Jesus. Eles eram pessoas que tiveram até talvez lado a lado com Jesus, até talvez no momento de muitos milagres, da multiplicação de pães, ou talvez ali quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que mandou que Lázaro saísse para fora da sepultura depois de 3 dias. Talvez esses discípulos estivessem junto com Jesus. Eles presenciaram os milagres e as maravilhas de Jesus. Mas a palavra nos conta que eles estão agora nesse momento praticamente duvidosos da palavra do Senhor. Aqui nos diz que eles estavam saindo de Jerusalém. Vejam que os outros discípulos, quando Jesus ali foi morto, os outros discípulos permaneceram em Jerusalém. Cleopas e o outro que ainda não sabemos o nome. Talvez vamos saber só lá na glória. Cleopas resolveu sair de Jerusalém. Não sei quem disse para o outro: vamos para Emaús, não sei fazer o que, talvez algum parente, visitar alguém da família, resolver algum negócio. Mas o que nos diz a palavra é que os outros discípulos ficaram em Jerusalém. Cleopas e o outro discípulo foram para Emaús. Eles saíram. E notem, meus queridos irmãos, o porquê que Jesus se aproxima dos dois. Eu acho tão interessante isso aí, porque Jesus poderia então ter se aproximado dos 11 discípulos que ficaram ali em Jerusalém, estava mais perto, estavam ali esperando, estavam ali já acreditando que Jesus fosse ressuscitar, estavam orando, estavam buscando. Mas Jesus pega e sai do caminho de Jerusalém. Jesus pega e vai para o caminho de Emaús, onde estavam 2 perdidos, 2 entristecidos, 2 magoados, 2 feridos com o coração, 2 cheios de incertezas, 2 duvidosos do coração. E Jesus vai atrás deles. E Jesus vai ao encontro deles. Mesmo que talvez aqueles 11 não soubessem nem o que eles estavam fazendo, não sabiam notícia mais deles, se eles saíram ou não saíram, talvez notaram as suas faltas. Mas Jesus se importa com aqueles 2 e vai atrás deles no caminho. Jesus mostra aqui para nós, meu irmão, para mim e para você. Jesus se importa comigo e contigo. Talvez agora nesse momento a gente comece a se encaixar nessa história e achar um pouquinho, não, peraí. Eu acho que eu também, em algum momento, eu também tive um pouco de dúvida como esses 2 discípulos. Dúvida ou incerteza na minha caminhada. Na minha caminhada cristã, no meu caminho de fé, chega algum momento que às vezes bate alguma dúvida, bate alguma incerteza, bate alguma mágoa. E aqui nos mostra claramente que Jesus, ele vai de encontro ao nosso coração. Não importa o que a maioria está fazendo, Jesus também procura a minoria. Amém? Continuando ali no versículo 28. 4:28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com que ia para mais longe, Jesus, né? E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram então os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes.
e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Então nós vemos que naquele momento, ao encontro com Jesus, quando Jesus começa a falar as Escrituras, começa a falar o que realmente teria que acontecer sobre a sua ressurreição, aí eles começam, parece que a entender, começam a lhe abrir os corações, mas ainda não conheciam Jesus, não tinham reconhecido. E Jesus faz que ia para mais adiante um pouquinho, quando chegou na aldeia, e eles disseram: não, fica conosco, já é tarde. Então Jesus entra para ali junto com eles, e na hora da refeição Jesus pega um pão e parte aquele pão, como ele fazia sempre junto com seus discípulos. E no partir do pão, os 2 discípulos reconhecem Jesus. Como se diz, caiu a ficha, caiu a máscara dos olhos. E naquele momento Jesus desaparece da frente dos 2. Então um diz para o outro: porventura, né, o nosso coração estava ardendo quando ele estava falando das Escrituras, nosso coração estava diferente. E é assim, meu irmão, quando muitas vezes Deus está falando, talvez o pastor fale uma semana, fale 2 semanas, e naquele momentinho chega algum irmão, chega o outro pastor e fala um versículo, e aquela pessoa se sente tocada e se converte, talvez por causa de um versículo. Assim são os mistérios da palavra de Deus. Então foi assim que esses 2 caíram em si diante do que Jesus explicou para eles, e na mesma hora, vejam só, eles decidem voltar para Jerusalém. Olha, se eles estavam indo para Emaús, se eles tinham algum compromisso, se eles tinham algo importante, de repente eles deixam de lado e resolvem voltar naquela mesma hora. Se alimentaram e voltaram. Ali já são 22 quilômetros. Eles percorreram 11 junto com Jesus. Eles se alimentaram. Na mesma hora, quando Jesus fala, que toca no coração dos 2, que eles abrem o coração para o entendimento das Escrituras, eles resolvem voltar. Eles resolvem ir de encontro, contar a novidade. Nós vimos o Senhor, nós vimos o Mestre pelo caminho. Aleluia. Meus queridos, e aí diz a palavra que eles se encontraram com os 11 discípulos, e ali um contou para o outro que tiveram um encontro com o Mestre. Ali Simão também conta que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus se aproxima deles, e diz ali no final do texto, Jesus olha para eles e diz ali, no versículo 44, se estas as palavras que eu vos digo, são estas palavras que eu vos digo, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. No versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Assim estava escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao 3º dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o irmão Isaac me perguntou essa semana o título da mensagem, hoje eu respondi para ele. Seria voltando para Jerusalém e voltando ao primeiro amor. Quantos de nós, meus queridos, ao ler essa passagem, tocou muito ao meu coração, desde a primeira vez que eu trago essa mensagem, porque muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação que esses 2 discípulos. Foram discípulos que tiveram junto com Jesus, foram discípulos que tiveram perto a perto, ao lado do Mestre, viram as maravilhas, viram milagres. Nós não tivemos a oportunidade de estar junto com Jesus.
Mas eu creio que cada um de nós aqui já teve uma experiência tremenda com o Espírito Santo de Deus. Eu creio que cada um aqui já teve um milagre para contar na sua vida. E se eu perguntasse, levantasse a mão, todos iam levantar as suas mãos. Ia contar um milagre, uma experiência que teve com Cristo. E o que eu quero dizer nessa noite, meu irmão, é que muitas vezes nós caminhando com Cristo, na nossa caminhada cristã, vai chegar um momento em que às vezes a nossa fé parece que ela diminui. Parece que por algum momento a gente acaba deixando a dúvida, achando muitas vezes a tristeza falar mais alto ao nosso coração. Parece que tudo aquilo que nós vemos e nós presenciamos na nossa caminhada cristã, parece que aquilo fica no esquecimento. Naquele momento que vem uma luta, vem uma dificuldade, a primeira coisa é a pessoa se entristecer. É a pessoa olhar para baixo e dizer, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Ou dizer, eu não sei o que aconteceu, aquele irmão está magoado comigo, eu não sei porque aquele irmão não fala mais comigo. Muitas vezes se levanta, meus irmãos, uma luta até mesmo dentro da igreja, porque nós sabemos que o inimigo, ele está ao redor. Aí muitos pensam assim, o inimigo está lá fora. Não, muitas vezes o inimigo está dentro da igreja. E muitas vezes o inimigo, ele entra dentro da igreja, junto de mim e de você, e ele fica lá atrás observando, e ele fica tentando, como diz a palavra de Deus, procurando a quem possa tragar. E aí muitas vezes encontra um coração com dúvida, e a palavra de Deus diz que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos lendo a palavra, estamos cantando os louvores, e quando a gente termina o culto, a gente sai dali muitas vezes mais frio do que entrou, porque aquela palavra não germinou no nosso coração. E aquela passagem que fala sobre o semeador, sobre as sementes, aquela passagem está falando de nós, meus irmãos. Não é só daquele que ainda não ouviu a palavra, não é só daquele que precisa ser convertido ou ouvir a palavra. Ela está falando daquele que ouve a palavra todo dia. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração? Está pronto para ouvir a palavra? Está pronto para deixar essa palavra frutificar na tua vida? Você já parou para pensar isso? Como é que vai ser o seu dia amanhã, você sair daqui hoje? Como é que vai ser o seu dia amanhã, essa palavra que você está ouvindo hoje? Você vai deixar frutificar a ponto da sua fé ser maior do que está sendo hoje, e amanhã você poder enfrentar aquela luta que está esperando para você enfrentar? Nós todos temos luta, nós sabemos disso. Nós vivemos tempos difíceis, como diz a palavra, né? O Senhor Jesus falou para nós que no mundo nós teríamos aflições, e as aflições estão vindo muitas. Nós passamos por muitas aflições, não passamos? Só o ano passado agora, né? Essa enchente que nós pegamos, uma aflição, uma luta, mas nós somos mais que vencedores, amém? Eu e você somos mais do que vencedores, nós estamos aqui. Nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. Muitos não puderam voltar para suas casas. Muitos perderam a vida. E o Senhor teve misericórdia de nós. Nós estamos aqui hoje louvando e adorando o seu nome. Para a honra e glória do seu nome estamos aqui. Então nós passamos por essas dificuldades, e em tudo o Senhor está do nosso lado. Em toda a tribulação o Senhor está do nosso lado. Aqui nos prova, quando Jesus vai ao encontro desses dois discípulos. Esses dois discípulos se separaram dos 11, eles foram para uma cidade, resolveram ir para Emaús, fazer o que ainda não se sabe, a palavra também não diz, mas o que diz ali é que eles se afastaram da comunhão. Eles se afastaram daqueles que estavam ali esperando. Eles se afastaram, como se diz ali, do braseiro. Os 11 discípulos e mais algumas mulheres estavam ali orando, buscando, esperando. E os dois discípulos, eles homens, se afastaram. Talvez muitas vezes, meus irmãos, a gente por algum motivo, a gente continua vindo na igreja. Eu não me afastei da igreja, estou vindo na casa do Senhor, mas o meu coração está lá fora. A minha fé que eu deveria estar aqui dentro, botando em prática e crendo e recebendo a palavra, a minha fé muitas vezes fica lá fora. Eu entro triste e saio mais triste ainda. E eu não estou falando da Igreja Batista Filadélfia, eu estou falando no geral. Nós hoje, dizem as pesquisas que no Brasil, em 2024, 70 milhões de evangélicos. Já estava se aproximando, 70 milhões de evangélicos no Brasil. Quase uma terça parte do Brasil são evangélicos. Para nossa tristeza, no Rio Grande do Sul é uma minoria.
A porcentagem é muito pequena no Rio Grande do Sul. Vai mais lá para cima, São Paulo, Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, né? Glória a Deus, no Espírito Santo é onde tem maior número de evangélicos, no estado do Espírito Santo, né? Então o Rio Grande do Sul está entre os 2 estados do Brasil onde tem menos evangélicos. É o Piauí e Rio Grande do Sul, para nossa tristeza. Então nós vemos o tamanho da luta que nós temos ainda. Nós vemos o tamanho das barreiras que nós precisamos enfrentar ainda. E essas barreiras, meus irmãos, no mundo espiritual, ela atinge a mim e atinge você. Ela não é somente no âmbito nacional, ela atinge a mim, atinge a você. São barreiras espirituais que nós precisamos passar. São barreiras que nós precisamos ultrapassar e vencer a cada dia, para que a nossa fé não se diminua, para que a gente não venha enfraquecer na fé e venha diminuindo e acabe perdendo a nossa salvação. Dentro desses 70 milhões de evangélicos, quantas pessoas nós encontramos? A gente conversa, ouvimos falar de pastores que já tiraram sua própria vida. Depressão. Irmãos com depressão. Ansiedade, pânico. Geral. Se a gente for em outras igrejas, outros ministérios, a gente vai ouvir falar disso. Pessoas que não aguentaram a pressão, mesmo estando com Cristo, mesmo estando na igreja, mesmo presenciando milagres, mesmo presenciando tudo que Deus faz na sua vida, mas chega um momento que aquela angústia, aquela tristeza acaba falando mais alto. E entra uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Há um versículo que o Senhor fala que ele diz assim: porventura, quando voltar o Senhor Jesus, achará fé na terra? Meus irmãos, essa palavra está dizendo para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja. Porventura, quando o Senhor Jesus voltar, achará fé na igreja. Mas como assim, irmão Ciro? Tu falou agora que está cada vez crescendo mais, são 70 milhões de evangélicos no Brasil. E como que a fé vai diminuir? Porque esse mesmo Senhor, o autor e consumador da nossa fé, ele não falaria isso por acaso, meu irmão. Porque ele vê o coração de cada um de nós. Porque é muito fácil a nossa fé diminuir. É muito fácil a gente desistir de algo. A gente ir para um lado, estamos indo bem, e por algum motivo a gente acaba desistindo. Não, eu não vou mais, eu não vou fazer mais. Eu não vou, não. Eu tive lá domingo, o pastor só me abraçou, não me deu um beijo. Ele abraçou e beijou o outro irmão, ele não me abraçou. O pastor não me chamou para pregar, não vou mais. Olha, se fosse isso, irmãos, faz 4 anos, ou mais, que o Gustavo ficou de me chamar, hein? Hoje a promessa se cumpriu. Eu falei para o Zé. Meus queridos, a gente brinca. Mas quantos você conhece que já se afastaram e poderia estar do teu lado? Que poderia estar do teu lado nessa cadeira vazia? Quantos talvez que até já não existe mais? O Senhor já recolheu. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vê uma igreja que cresce, cresce, cresce em número. E eu faço a pergunta para os irmãos: ela está crescendo em número, amém? E a qualidade? Como é que está a qualidade dessa igreja? Nós vemos, irmãos, da igreja é uma bênção, né? Igreja, eu falo a igreja geral. Pela misericórdia do Senhor, já pude levar a palavra, ministrar em alguns ministérios por aí. Mas a gente acaba vendo. É abraço, é beijo na hora da apresentação, é abraço, é beijo, é pula, é grita. Às vezes passa lá fora, não sabe nem a necessidade que o irmão está passando na vida. Diz: ô irmão, tudo bom? Já dá aquele apaz assim, quase que um... Vai para lá que eu estou com pressa. Vai para lá que eu tenho que fazer outra coisa, agora não posso te dar atenção. E muitas vezes aquele irmão está passando uma necessidade. E se nós não soubermos amar o nosso irmão que está do nosso lado, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Nós somos mentirosos. É uma igreja que cresce em número de 70 milhões no Brasil. Mas muitas vezes uma igreja que ela é dividida, A, B, a C. O C não se dá com a A, não se dá com a D, só passa na rua, dá um oizinho, tchau. Certa vez perguntaram para um cardeal da igreja católica se ele não tinha medo que os evangélicos estavam crescendo muito no Brasil. Ele disse assim: isso não me assusta, porque eu sei que eles crescem muito, mas é um povo que não é unido. É um povo que é bem separatista, são plaquistas.
Isso foi um cardeal católico que falou. E a gente olha para dentro de nós e muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor olha lá do céu, Ele não vê, hoje vai ter culto na igreja Filadélfia. Não. Ele olha assim, hoje temos o grupo, uma congregação que está se reunindo ali. Tem outra lá, tem outra lá. O nome, Filadélfia, Batista, Quadrangular, Assembleia, foi o homem que deu. O Senhor deu, formou a igreja. A igreja aqui, a igreja ali, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Mas o homem, ele vê como placas, né? Se tu não é da minha placa, eu já vou te tratar diferente. Se tu é da minha placa, eu vou te abraçar, vou te beijar. Se tu não é da minha placa, só dá um paz e tchau. E não foi isso que o Senhor nos ensinou. Então nós paramos para pensar, como é que está o crescimento dessa igreja? Como é que está? 70 milhões. Como é que vai ser daqui a 10 anos? A 20 anos? Vai crescer, crescer, crescer. Se muitas vezes a gente chega na casa de um irmão, a gente vê aquele irmão, chega, fala para a gente, olha, eu estou triste, eu estou chateado. A igreja, o que houve, irmão? Não, eu estou com problemas na igreja. Problemas na igreja. Muitas vezes a igreja é para ser o lugar da solução. É para ser o lugar do hospital da cura. E nós temos visto isso, meus irmãos. Talvez Deus esteja me direcionando para essa linha da pregação. Eu não tinha preparado bem isso que eu estou dizendo agora. Mas Deus parece que puxa a gente. E como eu falei essa noite, eu disse, Senhor, não me deixe subir naquele altar se o Teu Espírito Santo não for comigo. Se for para mim subir sozinho e falar o que eu quero, então que eu não suba. Mas se eu subir, que o Teu Espírito Santo possa falar. Então, infelizmente, meus queridos, nós temos visto uma igreja que cresce, mas uma igreja também que aumenta o número de doentes, o número de entristecidos, o número de pessoas que talvez estão desanimados ao ponto de testemunhar de Cristo. Estão desanimados. Eu vou lá na minha igreja, mas amém, eu vou no domingo quase com uma vida religiosa. E ele não se sente renovado, ele não busca mais a presença de Deus. Ele vai por ir para não perder o culto de domingo ou de quinta-feira, mas por dentro dele talvez ele se sinta, não, eu estou enfraquecido, mas eu vou na igreja. Mas ele não consegue produzir na fé, dar frutos na fé. Porque por dentro dele há uma mágoa, há uma tristeza. E enquanto ele não se libertar essa mágoa, enquanto o coração tiver essa mágoa, não vai ter lugar para o Espírito Santo de Deus. Ele precisa se libertar dessa mágoa. Ali estavam os 2 discípulos que estavam magoados, estavam entristecidos, duvidosos, a ponto de Jesus dizer, vocês são necios e tardos de coração para crer em tudo que a Escritura falou. Porventura não diz que Cristo havia de ressuscitar? E eles custaram para entender, até que se ele abriu os olhos, e quando eles entenderam, eles resolvem voltar para Jerusalém. Não, eu vou voltar. Quem sabe você nessa noite, você precisa voltar a fazer algo. Você precisa voltar para Jerusalém. E a Jerusalém aqui no mundo espiritual quer dizer cidade da paz. Talvez você procure essa paz que você precisa essa noite. Que você precisa voltar e tomar uma decisão. Eu não estou com paz no coração. Eu estava indo para Emaús. Mas não é para Emaús que eu preciso, eu tenho que voltar para a paz. É o lugar de paz, é lá. É na presença de Deus. Eu preciso estar junto daqueles que buscam a presença de Deus. Eu preciso estar junto do meu mestre. Eu preciso fazer aquilo que o mestre pediu para que eu fizesse. E a promessa do Senhor é que todos aqueles que voltaram para Jerusalém não saíssem de Jerusalém, porque seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos visto notícias sobre evangélicos, sobre igreja, e a gente acaba vendo as notícias e acaba se entristecendo. Quando a gente vê falar ali na internet, porque o pastor tal, ele roubou tal coisa, ele se separou da esposa, a missionária aquela gravou um CD, uma bênção, agora ela matou o marido, mandou matar o marido. E isso serve de vergonha para o evangelho.
Isso serve de vergonha para nós. Mas eu pergunto para os irmãos, por que a gente está ouvindo muito essas notícias tristes? As notícias negativas sobre a igreja, sobre o evangelho, como o mundo diz, esses pastores são tudo ladrão. Estão roubando, estão desviando. Por que, meus irmãos, a gente tem ouvido muito essas notícias e não tem ouvido que lá em tal igreja levantou um paralítico da cadeira de rodas? Por que a gente não tem ouvido, olha, aquele rapaz lá, ele não tinha perna, tal igreja lá, a perna dele cresceu? Estava aqui em Atos, meus irmãos. Quando a igreja começou era assim. Quando a igreja começou era assim. Era milagre em cima de milagre. Era o Espírito Santo agindo na vida da igreja e milagres acontecendo. E hoje nós temos visto mais coisas negativas sobre a igreja do que os milagres. Mas isso depende de mim, depende de você. O Senhor Jesus já nos deixou o Espírito Santo. Mas agora basta uma busca de cada um de nós. Se a gente quiser contemplar milagres, ver novidade de vida na vida do meu irmão, na minha vida, nós vamos ter que buscar mais o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter que dar mais lugar ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Como eu já disse aqui, os tempos estão muito difíceis. Está mais fácil para a pessoa que talvez tinha 20, 30 anos na fé se desviar da fé, do que muitas vezes uma alma entrar para a igreja e se converter. Porque o diabo está ao redor. Porque o mundo jaz no maligno. Então muitas vezes nós não podemos nos acomodar e achar que nós vamos ganhar essa guerra somente com a nossa palavra humana, somente com a nossa força humana. Não, eu vou lá, vou abrir a igreja, vou trazer a banda tal lá de São Paulo, Rio de Janeiro, eles vão tocar e vai vir muita gente, vai encher a igreja e muita gente vai se converter. E daqui a pouco aquela banda vai embora, semana que vem, cadê as pessoas da igreja? Porque estão fazendo ativismo dentro da igreja, atividades dentro da igreja, fazendo a igreja como uma casa de shows. É proibido, irmão, trazer uma banda? Não, não é proibido trazer uma banda. É uma bênção trazer uma banda, mas muitas vezes a igreja fica só nisso, meus irmãos. É uma banda, é um cantor de fora que vai vir, um pregador de fora que vai vir, o pregador de fora vai embora, a igreja se esvazia. Aí fica o pastor olhando para meia dúzia de membros, cadê os irmãos? Pois é, meus irmãos, sem saber o que falar. Acho que talvez temos que repensar um pouquinho na estratégia, meus irmãos, de ganhar almas. E aqui no livro de Atos, o Senhor Jesus, também aqui em Lucas, nos explica: não saiam de Jerusalém sem que do alto sejam revestidos de poder. Isso quer dizer para você e para mim, meu irmão, não tentem fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Se você tentar fazer, você vai cair lá na frente, você vai se magoar lá na frente, você vai se entristecer com o pastor, vai se entristecer com o irmão, porque o Espírito Santo não vai estar contigo. Mas a partir do momento quando você busca essa presença, Senhor, me renova, me fortalece, Pai. Pode cair tempestade, pode vir lutas, você vai permanecer firme. Porque o Espírito Santo vai estar contigo, ele vai dizer: não, irmão, continua firme. Ele falhou, ele errou, mas ele é carne, ele é humano como você. Quando você começar a ver o defeito na vida do irmão, você vai olhar para dentro de si mesmo e vai ver o defeito que está na tua vida. Sabe, meus queridos, muitas vezes Deus opera nas nossas vidas, Deus faz milagres nas nossas vidas, Deus usa pessoas, Deus faz algo tremendo nas nossas vidas. Só que nós, como diz ali a palavra, somos vasos de barro, vasos imperfeitos. E o que tem dentro de nós é valioso, é a presença do Espírito Santo, é valioso. Mas nós somos vasos, nós estamos sujeitos a quebrar ali na frente. E nós temos que lutar para ser vasos de honra. Nós temos que lutar para ser vasos de honra na casa do Pai. Aleluia, Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 ao 22. Eu vou ler o Apocalipse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O irmão achou ali? Achou primeiro que eu. Apocalipse, capítulo 3, do 15 ao 22. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa palavra, meus queridos, Jesus está dizendo para a igreja, para mim e para você. A gente costuma pensar, né, que ele está falando para aquele que está lá perdido no mundo, também, serve também, mas ele estava falando para a igreja. Ele está todo dia batendo a porta. Mas como assim, irmão? Por que todo dia ele está batendo a porta? Todo dia Jesus está batendo a porta, porque ele sabe da nossa fraqueza humana. Ele sabe que lá na frente nós podemos tropeçar e cair, e todo dia ele bate a porta e diz: eu estou aqui contigo, lembra de mim? Vai deixar eu entrar hoje? Vai cear comigo hoje? Vai deixar eu te usar, falar ao teu coração? Ei, abre a porta. É para mim e para você que ele está falando isso, meu irmão. É a palavra que diz, é o próprio Senhor que disse: eu estou à porta, estou batendo todo dia. Por que será, meu irmão, que ele está batendo todo dia? Porque nós precisamos todo dia abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos deixar o Senhor a cada dia fazer a obra. Se eu tentar fazer essa obra na minha vida com as minhas forças sozinho, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou cair lá na frente, eu vou tropeçar. Eu não vou resistir, por mais eu possa ter 10, 15, 20 anos de igreja, de cristão. Lá na frente eu vou tropeçar. E se eu tropeçar, meu irmão, nós temos um advogado, um justo, que ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo pecado. Aqueles 2 discípulos não eram conhecidos. Um apenas a Bíblia fala o nome deles, é Cleopas. O outro ela não fala, né? Que interessante. Alguns dizem que poderia ser o próprio autor, Lucas, o outro discípulo que estava indo para Emaús. Alguns dizem que pode ser Lucas. Não há certeza. O próprio autor. Mas só fala de Cleopas, não fala o outro. O outro poderia ser tu, Gustavo. Cleopas e Gustavo. Cleopas e Zezinho. Cleopas e Ciro. Eu poderia estar lá, naquela situação, me afastando do Senhor, com dúvida no coração, magoado, entristecido, deixando de crer naquilo que tudo que eu ouvi até aqui, tudo que Deus fez na minha vida. Poderia ser o irmão Samuel, Cleopas e Samuel. Qualquer um de nós poderia. Porque se você prestou bem atenção na palavra, a vida dos 2 discípulos naquele momento se encaixa na minha e na tua. Em algum momento as nossas vidas se encaixam. E eles eram, a Bíblia não diz o nome do outro, mesmo assim o Senhor ainda foi atrás. Talvez para o homem você não seja nada. Talvez para o homem você fique até no esquecimento, mas ele não esquece. Jesus não esquece. Se em algum momento tu chegou a achar que estava deixado de lado por alguém ou por alguma situação, mas Jesus não esqueceu. Ele estava ali do teu lado. Ele usa as coisas pequenas, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu poderia aqui, meus irmãos, abrir a palavra e contar vários milagres que Jesus fez, que os discípulos fizeram. Eu poderia fazer isso para aumentar a sua fé. O tempo também não vai dar, né, Gustavo? Vai faltar tempo para falar de tudo isso. Mas eu estava em casa orando, estava em casa buscando a palavra e Deus me deu a direção. Fala daquilo que eu já fiz na tua vida.
Aí os irmãos vão olhar, não, mas como assim o Ciro? O Ciro não é ninguém. É um irmão comum, como nós todos somos, né? Eu não tenho status, eu não sou um grande pregador, eu não sou um pregador conhecido nacionalmente. Então talvez os irmãos vão acreditar no poder de Deus, se eu ouvir falar para vocês o que Deus fez através da minha vida. Eu sendo pequeno como sou, falho como sou, eu poderia falar do milagre quando Paulo ressuscitou um morto, quando Paulo curou, aquele homem que foi mordido por uma víbora, Paulo foi mordido pela víbora, né? E Paulo ora por aqueles doentes e eles ficam curados. Pedro levantou um paralítico. Eu poderia falar isso. Vocês todos já conhecem a história. Mas muitas vezes parece que entra no ouvido e sai no outro. Porque a gente pensa assim, aquilo foi lá com eles, foi lá com Pedro, foi lá com Paulo. Comigo não pode acontecer isso. Não, eu vou só entrar ali na igreja, vou sentar no banco e vou ficar quietinho. Eu recebo ali a palavra, canto louvor, amém, já está bom. Não, meus irmãos, Deus quer te usar. Deus quer que você saia daqui essa noite, saia amanhã, você saia diferente. Se você entrou com o teu nível de fé bem pequenininho, ela tem que aumentar. Se você entrou aqui enfraquecido, desanimado, isso tem que sair da tua vida. A palavra tem que surgir efeito. A palavra tem que frutificar. Certa vez nós estávamos cantando louvor na igreja, e um irmão ministrando disse assim, hoje vai haver milagre na igreja. E pegou e disse assim, venham para frente quem quiser um milagre. E começou a vir pessoas para frente ali do altar. E de repente esse irmão olha para mim e diz assim, ô Ciro, tu vai orar. Eu pensei comigo, né? Bom, ele falou que Deus vai fazer milagre, eu achei que ele ia orar. Como é que ele passa para mim orar agora? Logo eu. E eu estava assim no cantinho, tocando violão. Ele disse, tá, agora é contigo, como que tu segura a bomba agora, né? E as pessoas começaram a vir para frente. Amém. Eu disse, se o irmão passou para mim orar, eu vou orar. E eu fui ali, eu orei, vi algumas pessoas, eu orei, fui para o meu canto. Continuei ali tocando louvor, né? Passou umas 2 semanas, algumas pessoas vieram ali para a igreja, alguns vieram ali de novo na frente, e uma senhora pediu a palavra. E ela disse assim, eu queria dar um testemunho. Eu estava com uma operação na coluna, uma cirurgia na coluna, marcada. E eu vim aqui receber uma oração. Depois eu voltei lá no médico, e o médico disse assim, mas o quê? Como vão fazer cirurgia onde, se não tem nada? Tu está totalmente curada. E aquela irmã pega e olhou para trás e disse assim, eu não sei o nome dele, mas foi ele que orou por mim. E eu peguei, amém, glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Não é para me vangloriar. É que o mesmo Deus que age na minha vida, e já agiu muito na minha vida, pode agir na tua. Estava apenas ali tocando um violão, até fiquei meio assim de orar, e Deus diz, vai, ora, vai, faz. A irmã veio testemunhar, que o médico se assustou, ele disse, o que você veio fazer aqui? Não tem o que fazer, você está curada, problema de coluna seríssimo, você está curada, não tem mais o que fazer. E ela disse, foi na igreja, foi oração, um irmão que orou por mim, nem sabia o meu nome, e nem precisa saber. Depois eu não vi mais essa irmã também. Esse mesmo Espírito Santo, meus irmãos, é Ele que faz, Ele é tremendo, Ele ainda faz, Ele ainda opera. Sabe que depois da enchente agora a gente passou por um momento difícil assim, que a gente tinha que parar para pensar e dizer, o que Deus quer da minha vida com tudo isso? E eu, como já falei aqui, de manhã eu pego a minha Bíblia e comecei a orar. Fui para a sala, de manhã cedo, não me lembro que dia que foi. Deixei um pouquinho a janela aberta, um pouquinho escuro na sala, e comecei a orar. E comecei a clamar e buscar a Deus, e perguntar o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer das nossas vidas, como igreja. E daqui a pouco, meus irmãos, uma mensagem veio no celular, era o pastor Márcio. E o pastor Márcio teve a visão. Aleluia. Deus ainda dá visão, meu irmão. O Espírito Santo ainda pode dar visão para você.
Pastor Márcio teve a visão do que estava acontecendo ali na minha sala, ali em casa. Ele nem sabia onde eu morava, eu acho. Nunca tinha entrado na minha sala. E eu estou falando isso para que você nessa noite renove a tua fé. Como eu já disse, eu poderia estar falando dos milagres da Bíblia. Eu estou falando dos milagres hoje daqui. Que Deus opera. Pastor Márcio disse assim: Ciro, eu tive uma visão assim, assim. Tu estava com as mãos levantadas, orando num quarto, numa sala escura. E eu disse: amém, pastor. Ele disse: vamos continuar orando pela igreja. Foi isso, né? Passe essa mensagem. Meus irmãos, eu não tinha feito chamada de vídeo para ele, não. Eu não tinha ligado para ele, não. Mas o Espírito Santo mostrou para ele que eu estava lá em casa orando. Como que acontece isso, meus queridos? É o Espírito Santo. Vamos voltar a deixar o Espírito Santo operar na nossa vida, meus queridos. Para que a nossa fé, para que a nossa vida espiritual não morra, não enfraqueça. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a fazer, a buscar, a jejuar. Não, o que é isso, meu irmão? Isso é coisa do passado. As igrejas primitivas, não. Não é. As igrejas primitivas, elas viam milagres acontecer. E a igreja de agora, por que não vê? Como eu já disse, muitas vezes é só louvor, louvor, louvor. O pastor prega, vamos embora, amém. Nós precisamos buscar. Todo dia ele vai estar batendo na porta. Nós precisamos deixar ele entrar. Entra, Senhor, começa a fazer a tua obra, Pai. Entra, Senhor. Espírito Santo, entra. Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias. Entra, Espírito Santo, começa a fazer a obra. Pai, é milagre, tu quer fazer, Pai? Tu quer que eu ore por um vizinho que está com necessidade? Tu quer que eu leve uma cesta básica? Eu vou levar, Pai. Pai, tem um doente lá no hospital, eu vou orar por ele, Pai. Eu sei que tu pode levantar ele daquela cama. Nós precisamos, eu e tu, crer. Nós precisamos crer. Vai ter que sair daqui, ó. Essa palavra vai ter que germinar no nosso coração. Para que daqui a 10 anos nós possamos ver os frutos dessa palavra. Como disse o pastor Gustavo aqui, né? Os jovens, nós queremos ver os jovens, essa igreja cheia de jovens, mas os adultos também, os anciãos também. O fruto tem que permanecer, tem que frutificar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer, nessa noite, fazer uma obra na tua vida. Se ele começou essa obra, ele vai continuar essa noite. Não é porque o irmão Ciro veio aqui pregar, não. Eu sou apenas um instrumento. Pela oportunidade que o pastor Gustavo me deu, eu sou instrumento. Mas o Espírito Santo quis me usar e falar isso para você. Quis que eu viesse ser aquela flecha que vai de encontro ao teu coração. Há uma necessidade, meus queridos, de nós sermos renovados pelo Espírito Santo de Deus a todo dia. Todo dia, todo dia. Caso contrário, a nossa fé vai enfraquecer. Caso contrário, nós vamos estar lutando com nossas forças. Vamos estar fazendo a obra de Deus com nossas forças. Nós vamos estar na igreja pregando, louvando, adorando com nossas forças. E nós somos muito fracos. Nós somos fracos. A gente vai até um limite, depois a gente cansa. Mas com o Espírito Santo, a gente caminha para Emaús. A gente chega em Emaús, a gente volta para Jerusalém. A gente não vai ficar parado, não. A gente vai andar, a gente vai frutificar. E nessa noite a palavra para você é essa. Volta. Volta para Jerusalém. Volta para a casa do Pai. Volta para a presença de Deus. Volta a fazer aquilo que você não fazia. Volta a fazer aquilo que um dia você duvidou, talvez, que isso não é para mim. Isso é lá com a vida, com o irmão, é com o pastor, não é para mim. Não, é para ti mesmo. Volta a fazer aquilo que o Espírito Santo te capacita a fazer. Aleluia. Eu queria chamar a minha esposa. Nós vamos cantar mais um louvor. Depois eu vou pedir que o pastor Gustavo, o pastor Márcio, viesse aqui à frente e ficasse esperando aqueles irmãos que vão estar simbolicamente aqui, voltando para Jerusalém. Ah, tu quer que eu volte, irmão Ciro, para a igreja do Gustavo? Não estou dizendo isso aí. Volta para a presença de Deus. Ciro, mas eu já estou na igreja. Eu não me desviei. Deus falou contigo. Volta, faz uma aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar cantando esse louvor. Pastor Gustavo, pastor Márcio, poder vir aqui à frente. E você sentiu no seu coração de fazer um renovo com o Senhor. Se você sente que precisa de um renovo, precisa ser cheio mais do Espírito Santo. Você precisa
sair daqui diferente do que entrou, você vem aqui na frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Que nesta hora você possa ver a mão de Deus tocar no seu coração. Que você possa ver a presença do Senhor que está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sinto a graça dele aqui sobre este lugar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos agora. Não fique com os teus olhos abertos não, mas deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nesta noite. Deixa o Espírito Santo falar intimamente com você. Aleluia. O Pai está presente aqui. E você que é filho nesta noite, deixa filho, o Espírito Santo de Se os Deus irmãos do louvor quiser acompanhar fala a gente, contigo nesta noite, aleluia. bateria, o baixo, se quiser acompanhar a gente, Os músicos, os músicos. aleluia. Esse louvor é um louvor bem antigo, mas ele é cheio da presença e da unção de Deus. E eu creio que você conhece ele. E é um louvor bem propício, porque ele fala justamente dessa mensagem. É dó maior. Aleluia. Baterista. Glórias a Deus. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Não deixe passar essa oportunidade, meus irmãos. Não deixe passar essa oportunidade de te reconciliar com o Pai. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Declara o Senhor nesta noite. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, Aleluia. e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Pede ao Senhor nesta noite. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar na permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro está aqui essa noite. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar. Noite ao Senhor, hoje dissipaste toda sombra. Você que está aí, levanta as tuas mãos assim. Começa a adorar ao Senhor, fecha os teus olhos aí. Ora, nesta noite fica no nosso coração, aleluia. Tens meu coração para pousar.
me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Receba aí nesta noite. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Peça a deixar o Espírito Santo encher a tua vida agora. Oh, deixa o Espírito Santo nesta noite. Erga as suas mãos aí onde você está. Fecha os teus olhos aí. Quem sabe nesta noite você precisa ter um encontro com o Senhor. Quem sabe você, meu irmão, que chegou aqui, você já ouviu falar de Jesus, mas você não teve uma experiência ainda. Quem sabe nesta noite você precisa se chegar ao Senhor e o Senhor te chama. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração. Cadê teu coração nesta noite? O Senhor está batendo no teu coração nesta noite. Tá permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Erga tuas mãos assim, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sabe, meus irmãos, nós estamos cantando aqui, o Espírito Santo me disse: há muitas pessoas que estão como os discípulos no caminho de Emaús. Eles não tiveram coragem de voltar ainda. Mas, assim como Jesus foi ao encontro deles, assim o Espírito Santo diz: Pastor Márcio, vai ao encontro. O Espírito Santo vai te mostrar, tu vai ao encontro dessas pessoas que não tiveram forças de vir aqui até a frente. Pastor Gustavo também vai ao encontro. Há uma noite de renovo essa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Noite de renovo, uma presença de Deus, presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fecha teus olhos aí. Oranda lamas, oranda lamas.
Espírito Santo, Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.